Boa tarde. Boa tarde. Hoje é 4 de setembro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck. Por favor, tu. Professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos, que é uma multisseriada de 8º e 9º ano. A aula sempre inicia com a turma do 8º. E os alunos do 8º ano que estão presentes hoje aqui são eles: a Nicole Ferraz, o Everton, o Luiz, a Valentina, a Ana, a Gabi, o Iago, o Elias e a Nicole e a Daiane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele pode compensar a sua ausência completando a apostila em relação à aula de hoje e apresentando para mim. Se não trouxer para mim, não adianta nada também completar a apostila, certo? O vídeo também vai ser enviado o link para todos os alunos que estão presentes, onde eles podem rever na hora de realizar a tarefa. Nossa Senhora, São Paulo. Aula número 12 do material do segundo bimestre, material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Tema da aula de hoje: variáveis incógnitas. Qual é o X da questão? Deus abençoe. Qual é o X da questão? Tem até uma música, né? Eu não lembro, cara. Que eles falam alguma coisa da X da questão. O X da questão é uma variável ou uma incógnita? E agora? É variável ou é incógnita? Ah, mas depende também. Depende, né? Se falar bem assim, eu fui lá e comprei 5 caixas de leite e paguei X reais. É uma variável. Aí é uma variável, que o valor pode mudar. A hora que eu falar assim, fui lá e comprei 5 caixas de leite a X reais e paguei 15 reais ao todo. Aí já não é variável, mas é uma incógnita. Porque o valor já está definido. E aí, quando eu sei que é 15, eu consigo descobrir o valor. Se eu falar, se eu for comprar 5 leites a X reais, é uma variável, porque eu não sei o valor, e aí eu não sei quantos que deu o total, então eu não consigo descobrir. Tá bom? Então lá, começando. Conteúdo: linguagem algébrica variável e incógnita. Objetivos: são 3 objetivos. Utilizar letras ou símbolos para expressar a relação entre duas grandezas em situações diversas. Relacionar a escrita de relações entre duas grandezas usando letras ou símbolos com a ideia de variável. Distinguir os conceitos de variável e incógnita a partir da leitura e da interpretação de situações de problema, o que a gente fez no comecinho agora aqui. Habilidade é uma habilidade de revisão, é a EF07MA13, compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo, para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Que estava aí perguntando se nós estamos atrasados ou adiantado? Não, porque variável incógnita, daí voltou para Ah, é? Será? Eu acho que esse aqui nós não vimos ainda mesmo, né? Depois, agora fiquei confuso. Para começar, uma pastelaria produz 85 salgadinhos para cada 1 kg de farinha de trigo, conforme a tabela a seguir. Então lá, massa de farinha, ou seja, alguém já ouviu falar de massa de farinha? Na verdade, massa aqui deve ser o quê? O peso da farinha. Quando fala, qual é a sua massa? É o seu peso. Ah, quer dizer que eu sou uma massa de cimento? Não, não tem nada a ver, entendeu? Não é a massa de cimento, não é a massa de fazer pão, tá? A massa é o peso. Para 1 kg de farinha, você vai pegar a quantidade de quilo e vai multiplicar por um número de salgados. 1 vezes 85 produz quantos salgadinhos? 85. 2 quilos de farinha produz quantos salgadinhos? 170, porque são 2 vezes 85. 3 quilos de farinha. Oi? Acho que sim, né? Que era para as duas turmas junto, acho que foi passado para eles. Foi a turma do
É, eu acho. Eu não lembro, acho que sim. Era oitavo, né? É isso mesmo. Então lá, 3 quilos, 255. 4 quilos, 4 vezes 85, 300 e... 40. E se fosse 10 quilos? 10. Quantos? 850. É só fazer 10 vezes 85. Quando eu tenho vezes 10, é só aumentar 0. Mantendo essa produção, quantos salgadinhos seriam produzidos com 100 quilos de farinha? 8.500. É, 8.500. Se aumenta... Quando multiplica por 10, aumenta 0. Quando multiplica por 100, aumenta quanto 0? 2. 8.500 salgadinhos. Que expressão representa a produção de salgadinhos com N quilos de farinha? Qual é a expressão algébrica que vai representar isso? N quilos. Agora eu não sei a quantidade. N quilos. 1 vezes N, você vai descobrir que tem quantos salgadinhos a cada 1 quilo de farinha. 1 vezes 1 vai dar fazer um salgadinho só? Não. Quando você colocar 1 no número de quilo, tem que ser 85. Quando você colocar aí 85N, só isso. 85 vezes o N. Ou N vezes 85. Das duas maneiras estão corretas. Só que convencionalmente vem primeiro o número para depois a variável. Isso se chama parte literal e a parte do coeficiente, tá? E se eu não me engano é nessa aula que a gente vai ver isso. Então lá, qual a expressão representa? 85N. Se eu colocar lá 7 quilos, eu troco o N por 7, multiplico 85 por 7 e descubro quanto salgadinho. Então isso aqui é uma expressão algébrica, quando usa uma letra para representar uma variável. Voltou para trás na apostila. Voltou para trás na apostila? Deixa eu apertar a pausa aqui porque eu não posso. Então, tabela. Pela tabela concluímos que com 100 kg de farinha são produzidos 100 vezes 85, 8.500 salgados. Com N kg de farinha produz N vezes 85 ou 85 vezes N. Os dois métodos estão corretos. Continuando. Foco no conteúdo. Quando uma expressão algébrica tem uma igualdade, ela é chamada de equação e pode assumir uma única solução, várias soluções ou nenhuma. Estranho, né? Depende do grau da equação, tá? Então presta atenção. A partir do momento que ele virou igual a alguma coisa, Guilherme, por favor, Guilherme. Quando ele vira igual a alguma coisa, quer dizer que ele não é mais uma expressão algébrica. Ele é uma equação. Porque quando tem igualdade é equação. Quando não tem a igualdade é expressão. Por exemplo, 85N é uma expressão. 85N igual a 850 é uma equação. Tá bom? Vamos lá. Dos exemplos abaixo, quais são equações? Há alguma expressão que você já conhece? Então vamos lá. Isso aqui é equação? Não. Por que não? Não tem igualdade. Isso aqui é uma expressão? É? É ou não é? É, onde que está a igualdade? Não tem. Isso aqui é uma expressão? É. Z ao quadrado igual a menos 1 igual a 0. Então isso aqui é expressão. Alguém conhece essa expressão? É famosa? Usa onde será? Pode descobrir a área de um retângulo. Não. Isso aqui é para você descobrir a área de um quadrado menos 1. Mas não é muito usual. Como assim? É como se você fosse fazer um quadrado e tirar 1. Entendeu? Você vai fazer um quadrado de 3. 3 por 3. Você vai formar aqui, ó. 3 por 3 dá 9. Só que daí você tira 1 e ele fica desse formato. Nossa senhora, não assim. Vou começar de novo. 3 por 3 é 9. Quando você coloca 3 ao quadrado dá 9. Aí você fala menos 1. Então fica desse jeito aqui, ó. Se tira esse quadradinho que estava aqui, entendeu?
Então não é muito usual. Mas é uma equação. E esse aqui? Esse é a equação, não é? Ele é a área do retângulo. Ou do paralelogramo, aquele meio curvadinho assim também, ó. Ele vai pegar a base e vai multiplicar pela sua altura, tá bom? Então esse aqui é a área do retângulo. Esse aqui é uma expressão? Sim, tem igualdade. Se tem igualdade é expressão. É famosa? X menos 2x igual... Não é usado para nada assim especificamente. Y igual a 10 menos x é expressão? Sim. Sim, tem igualdade. V ao quadrado é igual a menos 1 é expressão? Sim, tem igualdade. Todas elas possuem uma solução? Várias soluções ou nenhuma? Bom, essa daqui, por exemplo, como é elevado ao quadrado, quem é elevado ao quadrado, você vai fazer isso aqui, ó. Quem é elevado ao quadrado é igual a 0. Esse 1 que estava negativo passa para lá, fica mais 1. Aí você vai perguntar, quem vezes ele mesmo dá 1? 1. Ou menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Então essa resposta aqui seria o quê? Mais ou menos 1. Então são várias soluções, tem duas aqui. Um positivo ou um negativo. A área da base, base vezes altura, vai dar uma resposta só. Aqui, como a equação é de primeiro grau, também dá uma resposta só. Aqui dá uma resposta só. E aqui, elevado ao quadrado, mais de uma. Porém tem um porémzinho aqui que eu vou explicar mais à frente. Veja bem esse V ao quadrado igual a menos 1. Depois nós vamos conversar sobre isso. Então olha lá, quais são as únicas que não eram equação? A primeira e a segunda, porque não tem o sinal de igual, certo? Todas as outras que têm igualdade é considerado uma equação. Olha lá, a área do retângulo, certo? Ó, deu um zoom. Para as equações abaixo, crie mentalmente perguntas que possam ser representadas algebricamente por elas e pense nas soluções. Então aqui poderia ser assim: o quadrado de um número menos 1, certo? Essa primeira é o quadrado de um número menos 1. Fala um número para mim, João. 10. O quadrado de 10 menos 1 é igual a 0. Não. Desculpe. Seria o quadrado de um número menos 1 se não fosse uma equação. Aí poderia ser aqui uma variável. Agora você vai falar assim: um número elevado ao quadrado menos 1 é igual a 0. Quem é ele? Então, vamos ver? Z ao quadrado menos 1 igual a 0. Qual o número que eu coloco no lugar do Z, que depois eu tiro 1 dá 0? Então você vai fazer ele aqui, ó. Z ao quadrado é igual a 0. Esse 1 está negativo, passa para lá. Positivo. Z ao quadrado é igual a 0 mais 1, 1. E aí? Raiz quadrada de 1 é quem? Mais ou menos 1. Pode ser 1 positivo e 1 negativo. Agora esse daqui. Lembra que eu falei que depois ia falar um pouquinho para vocês? Vamos lá. V ao quadrado é igual a menos 1. O que é o contrário da potência? Radiciação. Raiz quadrada de menos 1. Qual número vezes ele mesmo dá menos 1? 1. 1 vezes 1 dá 1 positivo. Não pode ser. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Não pode ser. Menos 1 vezes mais 1. Mas daí não é o mesmo número. Não tem. 0,5. 0,5 não dá também. E aí, alguém achou uma solução? Para vocês que estão no 8º e 9º ano, a resposta que eu tenho que dar para vocês é o seguinte: não há solução real. Não há solução real. Certo? Quando você chega numa raiz quadrada de um número negativo, você vai responder que não há solução real. Quando você chegar lá no terceiro colegial,
você vai descobrir que um número imaginário ao quadrado é igual a menos 1. Um número imaginário ao quadrado é igual a menos 1. Quando você tira a raiz quadrada de menos 1, é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada do número imaginário ao quadrado. Corta, corta, vai dar um número imaginário. Tá? Isso aí pertence aos números complexos, não é números reais. Não existe número. Alguém inventou um número imaginário e viu que dava para fazer essa equação. Mas quando você vai representar no gráfico, ou se você quer uma solução para um problema que deu uma equação de segundo grau, e aí deu lá a raiz quadrada de alguma coisa negativa, não existe solução para aquilo. Já falei alguma vez, né? Só que eu tenho medo de confundir vocês, porque os números complexos vão ver mais para frente. É muito complexo. Opa, a próxima parte aqui, ó. Y igual a 10 menos x. Você poderia falar assim: o meu troco é 10 menos o valor que eu vou gastar. Entendeu? O meu troco é 10 reais menos o valor que eu vou gastar. Se eu for gastar 4 reais, qual é o meu troco? 10 menos 4. 6. Meu troco é 6. Se eu for gastar 20 reais, qual vai ser meu troco? 10 menos 20. Não, 10. Não. 10 menos 20. Ah, não, menos 10. Eu não vou ter troco e ainda vou ficar devendo É. 10 reais. Não, Põe na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Ditadinho, será que existe só aqui em Guapiara? Como que é, sabe? Põe na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Nunca falaram isso pro seu pai lá da venda? Sorte. Os caras falam, põe na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Que minha, né? Coitado do Abreu, deve estar endividado do Guapiara. Olha lá, vamos continuar então. Opa, aqui. Em uma equação incógnita, representa um valor desconhecido que torna a igualdade verdadeira, enquanto que a variável é um valor desconhecido que varia em função da outra variável e pode assumir muitos valores. Reflita, quais desses são exemplos de incógnitas e quais são de variáveis? Bom, esse daqui é uma incógnita ou é uma variável? Variável? Não é variável? É variável? É, Qual o valor que você pode pôr no x aqui? Você pode pôr 5 no x? 5 ao quadrado, 10. 10 menos 1, 9. Não, tem que dar 0. Então isso aqui não é variável, ele tem um valor e a gente já definiu. Ele é um positivo ou um negativo. Então ele não é variável, ele é uma incógnita. Ele tem duas respostas possíveis. E essa daqui é uma variável ou uma incógnita? Incógnita. É um valor que é uma resposta impossível, não existe resposta real, mas lá na frente a gente vai ver que existem os números complexos. E essa daqui, y igual a 10 menos x. Essa é variável, porque de acordo com o valor que você pôr no x, vai acontecer o y diferente. Por exemplo, se eu colocar 1 no x, qual é o valor do y? 10 menos 1? 9. Se eu colocar 2 no x, qual é o valor do y? 8. Viu? Conforme o valor que você coloca no x, vai mudar o valor do y. Isso aqui a gente chama de função. E aí faz sentido quando se fala assim: fulano vive em função do ciclano. O que é isso? Vamos supor, João, vou usar você como exemplo. Posso? João Pedro tem uma namorada. Ele vive em função da namorada. Se a namorada tá de bom humor, ele tá alegre. Se ela tiver de mau humor, surrando ele, xingando ele toda hora, ele vai ficar triste. Então o humor dele é em função da namorada. Não é o caso, né, João? Mas quando uma coisa acontece em função de outra coisa, e a gente chama de função, tá? E aqui é um exemplo claro. O y vai mudar o valor em função do x. De acordo com o que o x for, vai acontecer com o y, tá? Alguma dúvida aqui? Olha lá, solução. O z pode ser um positivo ou um negativo. O v elevado ao quadrado é igual a menos 1. É uma afirmação falsa, pois não existe um número real que elevado ao quadrado
tem um número negativo. Logo, não tem solução real. Com número imaginário tem solução, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto. Y igual a 10 menos x. Há infinitas possibilidades. Por exemplo, o x pode ser 10 meios. 10 meios seria metade, 5. 10 menos 5, aqui o y ficaria 5. O y seria 5, né? Se o x for 10. Se o x for 11, o y vai ser menos 1. Quais os valores que o x pode ter? Infinitos. Então, quantas possibilidades há a ver? Infinitas possibilidades também. Olha lá. Z é incógnita, V é incógnita mesmo não dando uma solução real, e x e y são variáveis, que uma vai mudar em função da outra, tá? Variável geralmente quando tem duas, uma muda em função da outra. Por exemplo, o gasto que eu tenho para vir dar aula para vocês com combustível é em função do quê? Em função da quantia de quilômetros que você anda. Mas eu ando sempre a mesma quantia. Ah, então. Em função do quê? O meu gasto em dinheiro. É porque o carro. O mês passado eu paguei menos para vir trabalhar do que esse mês. Ah, porque você usou álcool. Em função do valor do álcool. Olha, ele sabe até que eu ando do álcool já. Só do álcool, do mais barato. Então lá. Atividade. 8º ano. 7º ano do ano passado. Vai antes que eu comece a dar aula de vocês. Faça agora os exercícios 3 e 4 das páginas 187 e 188. Então vocês vão fazer esses dois exercícios e a gente já volta para a correção. Vamos lá. Uma torneira gotejando a cada 5 segundos desperdiça cerca de 20 litros de água em um dia. Responda. Que expressão pode ser representada? Que expressão pode representar a quantidade de litros de água desperdiçada diariamente por essa torneira? D representa o que, Gabi? Vezes. O que é o D? Mais. Não. Não. D, fala a fórmula, daí a gente descobre o que é o D. D vezes... Tá diferente, então. Não, mas pode falar. D vezes... Mas é que hoje que eu fiz era V igual a 20 vezes Q. Tranquilo. Porque 20 vezes Q. É isso? Eu colocaria assim. 20 vezes D. O que mudou de Q para D? Só a letra. é porque aqui tava falando assim. Que tinha que colocar. A chamar o volume de água desperdício em litros de V, que é a quantidade de dias de Q. Ah, tá. Isso mesmo. Então tá certinho, porque no enunciado da apostila fala que a quantidade de dias é representada pela letra Q. Não é isso? E o desperdício, que é a quantidade que foi o volume de água, pela letra V. Tá? Muito bem. Na apostila, quem respondeu pela apostila, a resposta é essa. V igual a 20 vezes o quê? Eu vou colocar assim. Desperdício em letra maiúscula é igual a 20 vezes D. Ou seja, 20 litros vezes a quantidade de Eu tinha falado dias. desperdício, então, É, o D grandão. O que multiplica pelo 20 é o D de dias, tá? Vou pôr V de volume, que a água a gente calcula em volume. Então 20 vezes D. D é a quantidade de dias. Ferraz, se essa fórmula, por exemplo, fosse usar para calcular quantos que desperdiça em 20 dias, desculpe, em 10 dias, qual conta que eu teria que fazer aqui? 20 dias, 10 dias, desculpe. Quem estava prestando atenção, conta qual? é só 20 vezes o 10. Troco dias por 10. Quantos litros vai desperdiçar? 20 vezes 10? 200 litros. Certo? Então a fórmula pode ser que nem na apostila, a Gabi alertou bem isso. Lá fala que é para marcar o desperdício por V.
e os dias marcado por quê? Tá? Na apostila é assim. No material digital eu posso pôr assim. Eu posso pôr a letra que eu quiser na variável, porque ele não fala, né? Quantos litros de água seriam desperdiçados em um mês? Qual conta que eu tenho que fazer? Volume é igual 20 vezes o 30. Se o mês for de 30 dias. Se o mês for de 31 dias, 31. Se o mês for fevereiro de 28 dias, É bem esse daí, senhor. 28. Passando esse dia lá. Ah, é? Aí, ó. 20 vezes 30 dá quantos? 600. Corta um zero, vem aqui embaixo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 600. Então, 600 litros em um mês. Certo? Qual o volume de litros desperdiçados em um ano? Quantos dias tem um ano? 365. Se ele não for o ano bissexto. Vai dar 7.300. Daí, fazendo a conta, a Gabi já falou pra gente ali, dá 365 vezes o 20. Corta o zero, vem aqui. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 6, 12, com mais 1, 13, foi 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 7.000, opa, vezes 20 aqui, vai dar quantos? 7.300 litros. E a última. Trata-se de um problema com incógnitas ou variáveis? Variáveis, porque o dia não está definido, né? Repararam que aqui o dia, no primeiro exercício o dia era 30, no segundo, quer dizer, na letra B o dia era 30, na letra C o dia era 365, e lá na primeira era uma variável, podia ser qualquer quantidade de dias. Tanto que a hora que eu perguntei para Ferraz, eu perguntei 10 dias, no enunciado não tem 10 dias. Mas se eu quiser perguntar 10 dias, eu posso perguntar, não posso? Se eu quiser perguntar quantos que gastaria em 2 dias, você vai fazer 20 vezes o 2, que é a variável. Certo? Então, para quem assistiu pelo YouTube... Ah, por quê? Porque o dia vai variar, tá? Varia a quantidade de dias. Por exemplo, a conta que vocês vão lá, o cara passa a olhar... Não, a conta de água não dá, porque se não gasta sempre a mesma quantidade por dia, né? Mas se vê, às vezes você paga um valor, você fala, nossa, eu paguei muito mais caro, será que eu consumi muita água? Às vezes o cara foi lá e marcou, foi 28 dias para ele analisar, para ele marcar. Às vezes a outra ele atrasou para ir marcar, caiu feriado, sei lá, alguma coisa, ele foi ver 32 dias. Quer dizer que foi 4 dias a mais do que a última. Então dá a impressão que você gastou mais água, mas não, tem 4 dias a mais. Tá? Não é certinho, sempre no dia 5 que ele vai. Se eu conheço dia 1 e Pode. Então lá, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá, a água. Olha para você ver, eles já fizeram diferente aqui, ó. Que expressão pode representar a quantidade de litros desperdiçada diariamente por uma torneira? Ele colocou V, volume de litros. E colocou T, o dias. Por que ele colocou T? Tempo. Mas o tempo pode ser medido em hora, dias e porque ele quis, é verdade, né? Ele pode pôr a variável que ele quiser. Eu coloquei D de dias. A Gabi seguiu o que a apostila está falando. Se você está fazendo um concurso, concurso é difícil. Um concurso e ele pedir qual é a expressão algébrica do jeito que pediu ali, a Gabi tem que colocar V igual a 20 vezes o Q, porque ele deixa bem claro que o Q é a quantidade de dias. Nesse caso não tinha nada, então a gente coloca o que a gente quer. Para um dia 20 litros, para 2 dias 40 litros, para 3 dias 60 litros, para 4 dias 80 litros, para T dias 20 vezes T. Então volume é igual a 20 vezes T. A próxima aqui, ele fala um mês. Um mês, geralmente, um mês comercial tem 30 dias. Então você vai trocar o T por 30, 20 vezes 30, 600. Atividade C. Qual o volume desperdiçado em um ano? Um ano tem 365 dias. Troca o T por 365. 20 vezes 365, 7.300 litros. Atividade D. Trata-se de um problema com incógnitas ou variáveis. Por quê? Como o volume desperdiçado depende do tempo, então V e T podem assumir muitos valores
logo são variáveis. Então olha para você ver, esqueci de comentar isso. Tinham duas variáveis, né? O volume é igual a 20 vezes o T. Conforme muda o tempo, muda o tanto de desperdício. Então são variáveis. Uma depende da outra. Tá bom? Em quanto tempo teria ocorrido um desperdício de 5 litros de água? Olha que interessante. Agora uma pergunta. Em quanto tempo teria desperdiçado 5 litros de água? Onde que é o desperdício? É o V ou é o T? Desperdício, V. Tempo, T. Qual é o desperdício? V. Quantos que eu desperdicei? 5. Você vai fazer assim. 5 é igual a 20 vezes quanto tempo? Aí, eu não gosto de trabalhar com a minha incógnita, com o valor que eu não conheço. Agora não é variável mais, é incógnita. Só tem uma, só tem o T. Eu não conheço, eu gosto de trabalhar do lado esquerdo. Então 20 vezes o T é igual a 5. T é igual a 5. Esse 20 está multiplicando, passa para lá? Dividindo. 20 dividido por 5, eu posso simplificar por 5. O tempo vai ser igual a 1 quarto. 1 quarto do quê? De um dia. 1 quarto de dia é quantas horas? 6 horas. 6 horas, 1 quarto do dia. Certo? Então, em 6 horas desperdiça 5 litros. Aplicando, está na apostila de vocês, né? As irmãs Ellen e Paula desejam comprar um presente para a mãe. Juntas, elas possuem R$128. Sabendo que Ellen tinha inicialmente 3 vezes o valor inicial de Paula, responda: que expressão algébrica representa a situação escrita? Vamos chamar Ellen de E e Paula de P. As duas juntas têm quantos? R$128. Que expressão algébrica representa a situação descrita? Ellen e Paula têm R$128. E aí eu sei que também que Ellen tem quantas vezes a quantidade de Paula? Então Ellen é igual a 3 vezes a quantidade de Paula. Essas duas informações estão no texto. Ellen e Paula juntas, somando, dá 128. O valor da Ellen é igual a 3 vezes o valor da Paula. Calcule os valores iniciais de cada uma das irmãs. Agora você vai ficar pensando, pode ter R$1 aqui, R$127 aqui. Pode ter R$2 aqui, R$126 aqui. Dá muito trabalho. Mas eu sei que o valor da Ellen é a mesma coisa que 3 vezes o da Paula. Então eu posso vir trocar, ó. Ellen mais Paula é igual a 128. 16? O Ellen é igual a quem? 3 vezes a Paula. Eu posso trocar o Ellen por 3 vezes o da Paula. Somando aqui as partes semelhantes. Lembra que a gente estava vendo na outra aula? 3P com mais 1P dá quantos P? Então 4 vezes o valor da Paula dá R$128. Qual o valor da Paula? 128. Paula é igual a 128. Esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Paula é igual. Quantos que dá 128 dividido por 4? Dá 32, né? 3 vezes 4, 12. Acabou, baixou o 8. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. Então descobri que a Paula tem R$32. E a Ellen? 32 vezes 3. 96. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. É, tá testando, né? Então a Ellen tem R$96. Ah, professor, e se eu quisesse fazer 128 menos 32, quantos que daria? 96. Por que eu fiz menos 32? Ué, porque a Ellen mais a Paula dá 128. Se a Paula tem 32, é só tirar 32 do 128 e fica os 96. Trata-se de incógnita ou variável? E agora? Agora preste bem atenção. Isso aqui vai confundir. Ellen mais Paula é igual a 128. É incógnita ou variável?
Variável. Confunde, né? Eu acho. Variável porque tem duas. Incógnita porque é um valor definido que não muda. Pode ser que a. Como é que é? A Paula tem a É. Eu acho que Se fosse só isso daqui, se fosse Representa um valor desconhecido. se fosse só isso daqui, você poderia falar assim: Ellen é igual a 128 menos o valor da Paula. Aí conforme muda o valor da Paula, muda o valor da Ellen. Só que como é um valor definido, que não vai variar, não vai mudar. A Paula tem 32 e pronto, acabou, e a Ellen tem 96 e pronto, acabou. Então ele é incógnita. Nós conseguimos descobrir o valor, não tem outro valor possível. Porque aqui tratou de um conjunto. E a gente chegou aqui, ó, 4 vezes P igual a 128. Então nesse caso não é variável, porque foi fixo o preço. Gostou? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Meu Deus do céu, acabando o tempo. Correção, montante, R$128. Valor inicial de Paula, P. Valor inicial de Ellen, 3 vezes o P. Expressão algébrica que representa essa situação, P mais 3 vezes o P igual a 128. Então lá, P mais 3P dá 4P igual a 128. P igual a 128 dividido por 4. Então o valor da Paula é R$32. E a Ellen tem 3 vezes o valor. Então 3 vezes 32 dá 96. Trata-se de uma incógnita ou uma variável? Trata-se de uma incógnita, já que nessa situação há uma única solução possível. R$32 para uma, R$96 para outra. Essa aula do oitavo. O que o oitavo ano aprendeu na aula de hoje? Aprendemos uma expressão algébrica que é a escrita matemática que envolve letras, números, operações e operadores. Operadores é parentes, colchetes, chaves. Trata-se de um recurso matemático que ajuda a resolver situações, problema, com números desconhecidos. Os números desconhecidos são chamados de incógnita ou variável. Gustavo, guarda isso aí que eu vou mandar mensagem para sua mãe hoje, falando o que você fez na aula, para você mostrar para ela. Que eu tenho contato dela, ela pergunta para mim, como que o Gustavo está indo? Hoje eu vou falar, ficou desenhando na aula. A minha pergunta? Pergunta. Hoje eu conto. Hoje eu falo, tá desenhando na aula. Ficou desenhando a aula inteira. Primeiro disse que nem chamaram, não conseguiu responder. Eu marquei presença, mesmo assim ficou só desenhando. Os números desconhecidos são chamados de incógnita ou variável. Referências. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.